Olá, o Negócio é de hoje vai falar com Bruno Galvão. Eu tive até dificuldade de conseguir montar uma apresentação do Bruno, porque ele é tanta coisa. Ele é empresário, empreendedor, master coach, palestrante, autor de livro, investidor anjo e uma série de outras atividades. Como vai, Bruno? Olá, Tudo Sérgio. bem? Prazer enorme estar aqui. Você começou a empreender muito cedo, né? Você foi, acho que ainda criança você já começou a ter essa ideia de empreender. Me fala um pouco dessa tua trajetória aí. Quando eu comecei a empreender de verdade, foi aos 11 anos de idade. Eu queria comprar um relógio. Meus pais não viam muito sentido eu ter um relógio sendo tão novo. O engraçado é que hoje criança com 8 anos tem iPhone, né? Eu não podia ter um relógio com anjo. E aí eu comecei a vender bala dentro da escola, bala dos Cavaleiros do Zodíaco dentro da escola. E aí eu fui proibido de vender. E ao ser proibido de vender, eu queria continuar buscando o meu objetivo, eu comecei a trabalhar com o tiozinho que vendia bala na porta da escola. Você arrumou um parceiro. E aí mais ou menos uns 6 meses depois que eu comecei a trabalhar com ele, ele veio a falecer. Eu não tive nada a ver com isso, mas o ponto ficou vago. Você assumiu o ponto. Estava ali. E era o herdeiro legítimo, vamos falar assim. E aí eu acabei não comprando o relógio e eu investi para montar a minha própria barraquinha de doces. Minha mãe ficou revoltada, né? Ela ficava com vergonha. Meu pai me apoiou naquele momento. E aí eu comecei a vender doce na porta da escola com 11 anos de idade. Bom, e essa tua experiência depois disso? Eu sei que você teve vários negócios. A barraquinha chegou a virar uma loja de doces. Aos 3 anos eu tocava uma loja. Mas eu acabei tendo algumas perdas. Eu perdi a minha avó aos 3 anos de idade, eu era muito próximo a ela, eu era criado por ela dia de semana e ficava com a minha mãe nos finais de semana. E depois, aos 19 anos, eu perdi a minha mãe. Voltei a empreender aos 25. Dos 19 aos 25, eu passei por diversas empresas. E aí eu acabei trabalhando em vários segmentos. Mas eu voltei a empreender precisamente aos 25 anos de idade, abrindo uma consultoria de recursos humanos. E durou 8 meses. E eu tive todos os problemas que possa imaginar. Problemas societários, problema de capital de giro. Me alavanquei, aumentei meu custo fixo. Enfim, não entendi a sazonalidade do segmento. E quebrei devendo aproximadamente R$500 mil. R$500 mil? R$500 mil. Isso foi a tua experiência, então, ao final disso, foi uma dívida de R$500 mil. Foi uma dívida. Eu queria ficar rico, né? Na verdade, riqueza para mim, eu lembro aos 19 anos que eu falei, ficar rico seria ter R$1 milhão até os 30. Você se intitula empreendedor e eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre empresário e empreendedor. Como é que você se coloca diante disso? Você é um empresário, é um empreendedor ou é ambas as coisas? Para mim, a diferença entre empresário e empreendedor... O empreendedor é aquele que está constantemente buscando inovação, soluções diferentes para problemas antigos, né? E o empresário é aquele que, uma vez que ele encontra a solução diferente... Ele administra o negócio. Ele administra. E eu sempre fui empreendedor. Eu me tornei empresário depois de algumas experiências ruins. Eu me considerei sempre um rasista. Como se fosse uma prova de velocidade? Sim, 100 metros rasos. 100 metros. Então, agora você quer correr de fundo. Tirar do papel, fazer a coisa acontecer e... exit, vender o negócio ou passar a bola e viver do resultado daquele negócio. E a maior parte das minhas experiências empreendendo como rasista foram ruins. Foi ao perceber que eu precisava me tornar um maratonista que as coisas começaram a funcionar. Aí, no caso, o empresário. Bom, Bruno, nesse bloco a gente quer conversar um pouco sobre o que você já empreendeu, já criou, já apoiou. Então, depois do meu primeiro empreendimento mal sucedido, ou bem sucedido, a partir do momento que eu tirei muita experiência ali, eu resolvi que eu precisava colocar em prática aqueles novos aprendizados. Então, em momento algum, eu tive medo de voltar a empreender. Meu pensamento é, qual o próximo passo? E eu me vinculei a uma aceleradora de negócios. Era o início desse mercado de startups que hoje é um fenômeno. E aí eu participei dessa primeira aceleradora de negócios a entrar no Brasil. Eu tinha um projeto que era o holandês, a gente fazia leilão reverso. Por que se chamava o holandês? Então, o holandês é porque o leilão reverso ele também é conhecido como leilão holandês. É mais ou menos o seguinte, você quer comprar, sei lá, um iPhone, eu quero comprar um iPhone, diversas pessoas no Brasil querem comprar um iPhone. A loja que der o menor preço vende para todo mundo. A gente foi acelerado, captei investimento, foram 11 investidores no total. E a operação não deu certo. E você administrar um negócio que está queimando dinheiro, que tem pressão de 11 investidores,
e que você precisa começar a encontrar novas formas de receita, adaptar o negócio, pivotar o negócio, até encontrar alguma coisa que te dê um novo oxigênio, que apresentar um novo dado para os seus investidores e eles, de repente, fazerem um novo aporte. Essa ansiedade fez com que o negócio acabasse morrendo. Depois do holandês, o que você teve mais? Você teve o The Fresh. O que é o The Fresh? O The Fresh, eu tinha tido uma experiência no segmento de supermercado online, eu tinha fundado uma operação de supermercado online, só que eu percebia que aquela operação não era escalável. Era uma operação muito custosa e as pessoas não estavam adaptadas a comprar pela internet ainda para que a gente tivesse um volume tão grande de vendas assim. E um dos principais motivos para as pessoas não comprarem é porque elas queriam uma compra que entregasse em curto prazo de tempo. E lá fora tinha uma startup chamada Instacart, que ela resolvia esse problema. Ele te entregava em 1 hora lá fora, em 1 hora. E a proposta do The Fresh era ser alguma coisa muito parecida com o que o Instacart era lá fora. Então, a gente trazia um novo player para essa relação de compras. O supermercado estava na operação, o cliente querendo comprar. E a gente trazia a figura do shopper, que era quem? Quem ia no supermercado, comprava para você e entregava na sua casa em até 1 hora. Realmente, a gente quer rapidez, bom serviço, qualidade, e aí você fica fidelizado. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Tá. Basicamente, aonde é que você acha que errou ou que teve insucesso e o que foi legal dentro desses empreendimentos anteriores que te prepararam para uma nova etapa agora? Quando eu comecei a empreender, eu errei com planejamento financeiro, eu errei misturando conta entre o empreendedor e a empresa. Sim. Eu errei com capital de giro, eu errei por não entender plenamente as características do negócio. Eu não entendia, por exemplo, sazonalidade. Então, eu fiz o meu planejamento financeiro sem considerar que naquele período do ano a minha receita ia diminuir. Porque o mercado, ele oscila, né, em função da época, dependendo do mercado, né? Exatamente. Eu errei com um custo fixo alto. Eu tive tantos erros que, apesar de ter buscado informação teórica através de livros... Não aprende a nadar lendo um livro, né? Tem que pular na água. Então, foi exatamente isso. E a minha atenção sempre para entender o que eu tinha errado. Análises de risco foram... Que é uma das coisas que diferencia o empreendedor do empresário, né? O empreendedor, ele tem essa noção do risco e quer mitigar o risco e planeja para mitigar o risco. E muitas vezes, inclusive, é o diferencial competitivo do negócio. Perfeito. Dele, né? E não, exatamente isso que eu queria fechar esse bloco, né? Quer dizer, esse diferencial competitivo, sempre você vai ter que encontrar ele dentro do seu negócio para que você utilize ele como sendo a sua alavanca dentro do negócio. Sem sombra de dúvida. O atual empreendimento do Bruno é um hospital veterinário popular, que eu acho que isso também é uma inovação. Eu não conheço nenhum outro hospital veterinário popular, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Não sei se eu estou enganado, mas é o único? Somos o único no Brasil, na verdade. E aí, qual foi a ideia de criar um hospital veterinário popular? Então, 3 coisas aconteceram. A primeira delas é que eu estava saindo, eu tinha saído de uma empresa em que eu era executivo, e eu tinha tirado um período sabático. Então, eu fui para a Califórnia, tive contato com empreendedorismo social na Califórnia. E lá eu tive contato com empreendedorismo social, que de um modo geral significa você empreender, tem fins lucrativos, mas ao mesmo tempo que você deixa um legado, você causa um impacto social. Eu assisti uma palestra, um pitch, na verdade eu nem assisti o pitch inteiro deles, eu assisti uma parte que falava sobre o segmento veterinário. Então, que crescia mais de 2 dígitos há mais de 10 anos. E lá também eu estudei o case do Dr. Consulta, que estava revolucionando a medicina humana, medicina tradicional. Eles haviam percebido que existia uma grande dificuldade para quem quisesse marcar uma consulta com um especialista. Ou você recorreria ao SUS, se você não tivesse um plano de saúde. E se tivesse tempo suficiente, né? Para aguardar. Ou você iria para o plano de saúde, que cada vez mais caros, a gente vivendo uma crise enorme. Ou então você pagaria diretamente uma consulta muito cara para um especialista. Perfeito. Então, eles popularizaram o acesso, democratizaram o acesso à medicina humana com o surgimento Então, o modelo do Dr. Consulta foi inspirador para o seu hospital. E aí eu voltei pensando o que eu posso fazer nesse segmento, quem está fazendo alguma coisa, o que tem de veterinária. Comecei a pesquisar, levantar informação sobre o mercado e percebi que existia um potencial. Só que eu não ia investir, eu já havia aprendido. Segmento de startup, você trabalha com versionamento, vamos fazer um beta, vamos fazer um piloto, vamos entendendo e desenvolvendo o negócio. E eu adaptei tudo que a gente tem de tecnologia administrativa para fundar negócios disruptivos, eu adaptei isso
para o segmento tradicional. Então, buscando um diferencial competitivo em um segmento tradicional. Democratizar a medicina veterinária. Era esse meu lema. É só para cachorro ou também para qualquer animal? Animais exóticos também. Animais exóticos também? E então, se eu tiver um avestruz assim, você cuida do meu avestruz lá? Sim. Tá. Então, o que a gente percebeu? Medicina veterinária era cara, não é acessível e a maior parte dos animais vivem em lares de classe C, D e E. Então, a conta não fecha. Quando a pessoa tem um caso emergencial, a maior parte dos casos na medicina veterinária são urgências ou emergências, ela acaba tendo que arcar com uma conta muito alta e ela não tem condições. Eu vi por diversas vezes animais, o tutor tendo que levar o animal por não ter dinheiro e sabendo que levar esse animal... Ia sacrificar. Significaria isso. Tá. Ao perceber isso, eu falei, a gente pode promover uma solução, mas levando qualidade, e aí são 3 valores que me ajudam, inclusive, a nortear as decisões que eu tenho para tomar. Qualidade para o animal, caber no bolso do tutor e ser sustentável como negócio. Então, a gente começou em 2016, então de lá para cá a gente fez mais de 30 mil atendimentos. Você tem esses hospitais aonde eles estão localizados? A gente tem uma unidade, a primeira unidade em Realengo, a segunda unidade foi em Campo Grande, a terceira unidade na Barra, que é a nossa maior unidade. A gente está inaugurando agora na Tijuca e tem mais 6 unidades para inaugurar até o final do ano que vem. Eu vou deixar aqui embaixo os endereços de localização desses hospitais populares veterinários para que o seu público possa te procurar lá. O mindset é solução completa para a medicina veterinária. Vocês fazem cirurgia? Tudo. Cirurgia e internação é um hospital. É um hospital. Mas hoje a gente tem alguns spin-offs que surgiram. A gente tem um laboratório próprio que começa a atender o mercado. Além de atender a sua demanda do hospital, a gente tem uma startup que está sendo acelerada, que oferece o serviço de home care veterinário. Então, a gente começa a plano de saúde que a gente vai lançar. Criar um plano de saúde para animal, isso dá certo? A maior parte dos casos que a gente atende dentro do hospital são urgências e emergências. E quando a gente entrevista os tutores, os donos desses animais, eles dizem que o motivo para eles não terem um contato mais preventivo são os custos. E olha que a gente oferece custos muito menores do que o mercado. Ao pensar nisso, a gente entendeu que um plano de saúde que fosse acessível automaticamente permitiria que esse tutor tivesse uma recorrência maior com o animal dentro do estabelecimento veterinário, permitindo assim que, inclusive, o período de vida, o tempo de vida desse animal aumentasse muito. Então, dá certo. Recentemente eu vi um artigo em que o custo de um animal ele equivale ao custo de uma outra pessoa dentro de casa, o filho, ou o pai, ou a esposa, né? Quer dizer, ele concorre em termos de despesas, sim, não só em termos de alimentação, de cuidar, principalmente com a área de saúde, né? Que são especialistas, são caros os serviços. Então, essa ideia do Hospital Popular Veterinário, ela é muito interessante porque primeiro, ela entra num nicho de mercado que é enorme, e que é carente, né, de uma solução desse tipo, né? Você disse que você é o único, não existe outro, não tem concorrência no momento. Não. Mas esse modelo fatalmente vai ser copiado. Mas né? É um modelo difícil também, né? É um modelo, a própria implementação dele já é a própria barreira de entrada. É um modelo difícil porque você precisa analisar o todo. Não é só diminuir preço. Né? Você precisa engajar seus fornecedores, trazer a indústria para a conta, entender... Quer dizer, toda a cadeia está envolvida na redução dos custos e também na manutenção da qualidade. Né? Também não adianta você baixar custo e entregar uma coisa inferior. Né? Muito bem. Bom, eu queria finalizar a entrevista com o Bruno falando de uma outra faceta dele. Bruno é escritor, autor do livro O Dançarino de Tango, que, segundo consta aqui, é a história dele, é a história de empreendedorismo dele. Então, o livro, ele é acima de tudo uma história de resiliência, né? É a história de um jovem empreendedor que transformou tombos em passos de dança. É a história de alguém que não vai parar até conseguir. E a minha trajetória é essa. Eu acho que uma das coisas bacanas que se conta no livro e que eu não tinha visto até então é porque eu conto a trajetória empreendedora, mas eu conto tudo o que acontece nos bastidores, que aconteceu nos meus bastidores. E como você superar, como eu superei. Né? É a minha biografia até aqui. E, acima de tudo, não é a história de alguém que conseguiu, é a história de alguém que está indo até conseguir. Não me considero alguém que... Você não chegou ainda no final. Não cheguei no Você está na trajetória. Exatamente. Mas a gente só aprende na trajetória. Né? O final é a comemoração. Existe um período curto de satisfação, mas você já passa apenas para no próximo passo. Então é isso, exatamente isso. Mas muito obrigado pelo teu livro e vamos
Onde é que ele vende? Ele está vendendo nas principais livrarias e pela Amazon também. Bom, Bruno, foi um tremendo prazer falar com você. Eu acho que a gente conseguiu dar uma varredura rápida na sua extensa e rica vida profissional. E eu desejo muito sucesso a você, ao seu hospital veterinário. Eu acho que a gente tem que divulgar isso com bastante ênfase, né? Porque como você falou, é um empreendimento voltado para a parte social, né? E que tem tudo para se tornar um sucesso. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo programa, que surjam assim mais empreendedores, mais empresários e que mais pessoas se tornem dançarinos capazes de transformar tombos em passos de dança. Muito bem.